Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Repita essas 3 últimas palavras. Uai, gente, as 3 últimas palavras. Sacrifício vivo, santo. Vamos lá de novo? Ficou quase bom, vamos lá de novo. Isso. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Fale, renovação da mente. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vivo, santo e agradável está totalmente ligado ao que é bom, agradável e perfeito, conforme a vontade de Deus. Nós conversamos aqui anteriormente, embora pareça ser a mesma coisa, louvor e adoração têm significados e propósitos diferentes. Você lembra disso? Louvar é elogiar, é aclamar, é aplaudir. Meu time do coração foi aplaudido hoje, lá no Newton Santos, que fez 2-0 no Botafogo. Ou seja, a torcida louvou o time que jogou redondinho. Então, ou seja, louvor tem a ver com isso, com engrandecer, com aclamar, com elogiar, com aplaudir. Já a adoração é inclinar-se, render-se, prostrar-se. Aí, o Cruzeiro não é digno disso. Entende aqui? Então, a adoração é reverenciar. Essa é uma atitude interior. É uma atitude que gera no nosso coração e que nos interessa refletir agora um pouco mais detalhadamente, sem esgotar o assunto, claro. Nós podemos dizer que a adoração está ligada a 3 outras ideias: sacrifício, diga, gratidão e fé. Fala junto. Primeira coisa, a adoração requer sacrifício. Lá no livro do Gênesis, olhe para mim. Abraão levava o seu filho para ser sacrificado. Em certo momento, Abraão, quando estava na região onde estava o monte onde o Senhor determinou que ele fizesse, Abraão disse aos servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto vamos sacrificar. Eu e o rapaz, olha o versículo 5 do capítulo 22, enquanto iremos adorar. Eu e o rapaz iremos até lá no monte, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Ele não disse, iremos sacrificar. Ele disse, iremos adorar. Porque a adoração, ela está totalmente ligada a sacrifício. Podia ter dito, olha, nós sacrificaremos e depois adoraremos, ou voltaremos. Podia ter se referido ao ato exterior de sacrificar. O sacrifício era exterior, era físico, era visível. Mas o adorar não. O adorar era uma atitude do coração, era uma inclinação do coração. A adoração que nasce no nosso interior pode nos conduzir
ao gesto exterior de inclinar, prostrar, beijar a mão, como eu já trabalhei aqui com vocês. Mas adorar está muito além de um ato exterior. Então Abraão disse: olha, nós vamos lá adorar e depois nós vamos voltar. É isso que Paulo quis dizer quando falou aos cristãos de Roma. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Sacrifiquem. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional. Diga racional. Racional aqui fala de inteligência, culto inteligente. A Bíblia fala de sacrifício de tolo. Logo, um sacrifício de tolo não é um sacrifício inteligente. Adoração e sacrifício são termos que sempre estiveram presentes no verdadeiro culto a Deus. Gente, não há adoração sem algum tipo de sacrifício. O que é sacrifício? Entrega total. Paulo argumentou que não é um sacrifício morto, mas é um sacrifício vivo. Isto é, viver para Deus. Quantos aqui estão dispostos, se for preciso, morrer para Deus? Levanta a mão para eu ver. Pois é, uma palavra de Deus para o seu coração. Você não está precisando morrer, de fato. Então viva para Ele. Você está disposto a morrer? Muito mais então esteja disposto a viver. Vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil viver do que morrer. Um sacrifício vivo. Paulo diz que não é um sacrifício morto. O sacrifício que Deus exige é um sacrifício vivo. Isso é o que, gente? É uma postura que agrada a Ele. O que é sacrifício vivo? Uma postura que o agrada. Uma postura que honra Ele. Isso é entregar o corpo para servir e obedecer a Deus. O que Paulo estava dizendo aqui é mais do que um contraste entre o sacrifício morto dos animais no Antigo Testamento e um sacrifício vivo agora da nossa vida na nova aliança. É mais do que um contraste. É um anelo ou um apelo a uma novidade de vida. Olhe para mim. Paulo estava dizendo para os irmãos de Roma: vivam em novidade de vida. Viver uma novidade de vida, gente, exige sacrifício. Exige abrir mão de coisas. Olha, no verso seguinte, Paulo tornou mais claro o que é essa novidade de vida. E ele disse, no versículo 2, eu vou citar aqui na NVT: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A palavra que Paulo usou aqui nesse texto, lá no grego, quando ele usou para escrever aqui, é a palavra metanoia. Quer dizer, uma mudança no comportamento que começa pela mudança de mente. A mudança de mente, o modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe para mim aqui. Quem comanda a nossa vida é a nossa mente. Você pensa, depois você executa. A nossa mente é um campo fértil que está em constante movimento, está trabalhando o tempo inteiro. Se a nossa mente não for mudada, nosso comportamento também não será
mudado. E Paulo falou o seguinte, que o sacrifício vivo que honra ao Senhor exige de nós uma mudança de comportamento, não amoldado aos padrões desse mundo. É preciso ter uma mente diferente. A mente que adora é a mente que entrega. É o coração que doa de si mesmo. E isso exige de nós plena mudança de comportamento. Olhe para mim. O Evangelho de Jesus são as boas novas da salvação. Qual que é a velha notícia? Boa nova é boa notícia. Qual que é a velha notícia? É o que eu falei agora há pouco. Nós estávamos condenados, perdidos, separados de Deus. Havia uma muralha de separação, havia um abismo. Nós estávamos sentenciados à morte eterna. Nós estávamos sob o domínio de Satanás no reino das trevas. Essa é a notícia antiga. Jesus veio então trazendo uma nova notícia. Evangelho é isso. Nova notícia. Boa nova. Qual que é a boa nova? Uma mudança desse status de condenação agora para um status de salvação, de absolvição. Essa é a mensagem. Logo, escute isso aqui. Se a mensagem é de boa notícia, eu preciso também ter a minha mente transformada e viver conforme essa boa notícia. Eu não posso receber uma boa notícia e continuar com as práticas antigas. Então percebe isso, que o sacrifício às vezes vai exigir de nós posturas que vão cortar na nossa carne, filhão. O sacrifício que honra ao Senhor, a adoração que exige sacrifício, vai exigir de alguns de nós mudanças de hábitos drásticos. Sem isso, a minha adoração é como aquilo que Jesus falou: olha, esse povo me adora só de lábio, mas o coração está longe. Jesus disse também que pelos frutos se conhece a árvore. E ele completou dizendo que uma árvore boa não pode produzir fruto mau e uma árvore má não pode produzir fruto bom. Então, peraí, o mundo, gente, o padrão do mundo é diferente do padrão de Cristo. Eu não estou falando aqui de padrão de igreja, de organização, de instituição. Estou falando do padrão do reino de Deus. O padrão do reino de Deus é diferente do padrão do mundo. Então, logo, para eu me sacrificar de maneira que honre ao Senhor, tudo na minha vida precisa mudar. E essa mudança começa pela minha mente. Quando a minha mente muda, a minha roupa muda. Meu comportamento muda. Meu linguajar muda. Os ambientes que eu frequento mudam. As amizades que me atrapalham mudam. Meu filho, você precisa pensar. Você adora o Senhor? Você de fato se entregou? A gente precisa mudar, pensar. Tudo isso só irá mudar se haver uma mudança de mente. Adoração requer sacrifício. Adorar, sabe o que é? O sacrifício. Adorar é entregar a filha a Deus para que seja missionária num campo distante. Adorar é ofertar com liberalidade para a obra de Deus. Porque deixar de contribuir financeiramente é tornar mais difícil o avanço do reino. É uma declaração prática de que o dinheiro é mais importante. Adorar está diretamente ligado ao sacrifício, a esforço. Espera aí, pastor, mas Jesus
não já pagou o preço? Sim. Ele sacrificou pelo meu pecado que eu não tinha condição de fazer. Mas ele deixou um monte de coisas que eu preciso fazer não para ser salvo. Eu preciso fazer porque eu sou salvo. A minha salvação depende da minha fé em Cristo Jesus. Mas o salvo, ele sabe o que fala. O salvo, ele sabe onde vai. O salvo, ele sabe com quem, e que jeito, e como, e onde ele faz negócios. O salvo, ele sabe como se veste, ele sabe que tipo de piada ele pode contar. O salvo, ele sabe que tipo de perfil nas redes sociais ele deve seguir. O salvo, ele sabe que tipo de conversas ele pode ter no cantinho escondido de uma tela de telefone quando não tem ninguém perto. Isso é coisa de salvo. Segunda coisa, a adoração requer gratidão. A adoração requer. Após um longo período de opressão pelos filisteus e afastamento espiritual, Israel experimentaram uma crise profunda, marcada pela idolatria, ausência da presença ativa de Deus. O que é que aconteceu? A arca da aliança, que era símbolo, olhe para mim, da presença de Deus. Olha, Deus fazia representar-se no meio do seu povo pela figura da arca da aliança. Os israelitas não eram incentivados a adorar a arca. Isso seria idolatria. Os israelitas adoravam a Deus. Quando olhavam para a arca, eles sabiam que a presença de Deus estava ali. Era um sinal físico da presença de Deus. O que aconteceu? Os filisteus, numa dessas batalhas, tomaram a arca. Depois da arca ter ficado no poder deles 7 meses, o povo continuava afastado de Deus. Agora os filisteus resolveram devolver a arca. E nesse cenário, Samuel resolveu propor aos israelitas um propósito de oração e jejum, clamando a Deus que os abençoasse e que os livrasse. E Samuel convocou o povo numa assembleia. Quem me ouve diz amém. E o povo se ajuntou, clamou ao Senhor. O povo atendeu esse chamado, demonstrou um verdadeiro arrependimento. Nessa reunião, os filisteus pensaram que os israelitas estavam dispersos. E eles armaram uma estratégia então para ir contra os israelitas naquele momento, para atacá-los. Em resposta, Samuel intercedeu pelo povo. Isso está escrito no capítulo 7 de 1 Samuel. Samuel intercedeu pelo povo. O Senhor respondeu à oração de Samuel, fazendo trovejar muito, num tempo que não era comum. Você sabe que antes do trovão vem o relâmpago, raios. E eles ficaram atordoados com aquilo, os filisteus. E eles ficaram atordoados com isso, e então foram contra-atacados pelos israelitas, e os israelitas venceram. Aí chegamos no versículo de número 12, do primeiro livro de Samuel, do capítulo 7, que talvez seja o versículo, ou parte do versículo aqui, que é a mais conhecida do livro. Samuel ergueu um altar de adoração e gratidão. Diga, adoração e gratidão. E ele ergueu esse altar, colocou lá uma pedra principal e declarou, chamando aquele lugar de Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, o verdadeiro adorador é alguém grato. O grato é diferente do murmurador. Sabe o que é a murmuração? A murmuração é um louvor a Satanás.
A murmuração leva o indivíduo a deixar de confiar em Deus e desconfiar de Deus, na verdade, e confiar em outra coisa, buscar uma outra saída. A murmuração é isso. Logo, o murmurador, ele não adora. Adorar é lembrar de agradecer a Deus aquilo que pedimos. Você já agradeceu ao Senhor por aquilo que você tem pedido e Ele já fez por você esses dias? Agradecer ao Senhor, adorando ou adorar agradecendo, envolve aquilo que a gente pediu e foi atendido, como também coisas que a gente nem pediu e o Senhor nos deu. Meu filho, se o Senhor fizesse descortinar diante de você as coisas no mundo espiritual, você veria quantos livramentos o Senhor te deu esses dias. Então é isso. É agradecer coisas grandes e pequenas. Agradecer pela gripe que foi embora, pelo salário recebido, pela promoção no emprego, pela reconciliação de alguém que virou as costas. Coisas simples. A adoração requer gratidão. Terceira e última coisa, a adoração requer fé. Diga isso comigo. Diga, adoração requer fé. Não é isso que a adoração pressupõe fé. Isso ficou evidente no encontro de Jesus depois da ressurreição com seus discípulos. Olha o que aconteceu, Mateus 28, 16 e 17. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram a Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. O que é a dúvida? A dúvida é o oposto da fé. Isso nos ensina que a dúvida é um obstáculo à adoração. A fé é parte integrante da adoração. O coração que adora é o coração que confia em Deus. Adorar é reconhecer que Deus continua no controle mesmo quando na perda do emprego, quando chega uma doença, quando vem uma crise familiar. Quando Deus diz não à nossa oração. Agir assim requer de nós fé. Confiar em Deus, gente, é muito mais do que orar e ficar arrepiado. É muito mais do que chegar aqui nos momentos dos cânticos. Como é bom poder cantar louvores ao Senhor. Como é bom, não é? Nós tivemos aqui um momento dos cânticos aqui. Bacana demais, glória a Deus por isso. Mas confiar em Deus é mais do que isso. Confiar em Deus é continuar firmado na sua presença, mesmo quando não ouvimos a sua voz, mesmo quando não sentimos um arrepio, mesmo quando não temos vontade de chorar na presença dEle. Confiar em Deus requer de nós segurança, firmeza na presença dEle, mesmo quando a nossa oração não é respondida. Já que adorar é reverenciar, inclinar, reconhecer a nossa pequenez e dependência, nada disso pode acontecer sem fé. Ei, só iremos nos entregar e nos render se confiarmos nele. Se tivermos fé. Agora, existem pelo menos 4 tipos de fé. Fé natural, o indivíduo planta e ele sabe que a semente vai crescer e produzir. Fé para a operação de milagres. E nisso aqui tem demais, gente. Essa aqui talvez seja a mais disputada com a fé natural. Fé natural, você trabalha no mês inteiro e acredita que o seu patrão vai te pagar no final do mês ou no começo do outro. Tem a fé para a operação de milagres. Eu busco, eu oro, eu apresento para que Deus faça um milagre. Tem ainda a fé salvadora.
é aquela que eu reconheço que o sacrifício de Jesus é suficiente para me perdoar e para me levar para o céu. Então eu me rendo a Ele. Isso chama-se fé salvadora. Daquilo que eu falei agora há pouco, que Ele me troca do estado de condenação para absolvição, do estado de injusto para justo. E tem ainda 4 tipos de fé, que está mais traduzida a fidelidade. É o que Paulo falou lá em Gálatas 5, quando ele relacionou as qualidades do fruto do Espírito. E ele falou que uma das qualidades do fruto do Espírito é fé, ou seja, fidelidade. A fidelidade me faz permanecer firme, mesmo quando a resposta de Deus é contrária daquilo que eu não queria. Para os casados aqui, você só é fiel quando a sua esposa faz só o que te agrada? Ou quando ela desagrada também em alguma coisa? Você continua fiel? Pois é, meu filho. E tem hora que o negócio fica assim, né? Apertado. Claro. Nós homens desagradamos muito menos a elas, lógico. Claro, lógico. Né? Nós, é claro, gente, nós homens, nós passamos muito menos raiva. Aliás, nós fazemos muito menos raiva. Nós fazemos muito menos raiva. E nós passamos muito mais raiva. Pois é. É só para você dar uma despertada aí. E quando você passa essas raivas, você repensa a sua fidelidade? Você abre seu olho, hein? Abre seu olho. Pois é. E quando a resposta de Deus para nós também não nos agrada, e aí? A gente tem mania de falar assim, olha, como que vai? A pessoa responde, está tudo muito bem. Deus tem sido fiel. Quando alguém diz assim, lê-se. Está tudo bacana, está tudo dando certo, tudo em cima. Peraí, quando o negócio está ruim, meu filho, Deus não está sendo fiel, então não? Eu não estou entendendo. Tem hora que a situação fica ruim, meu filho. E às vezes a gente quer culpar Deus ou o diabo, às vezes, pela nossa imprudência mesmo, né? O diabo armou um laço para mim, meu filho, você mesmo que armou esse trem. É? Pois é. A fidelidade requer de nós, olhe para mim, posicionamento firme, mesmo quando algo não nos agrada. Meu filho, deixa eu te dar uma notícia aqui. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não é aquele do tapete lá, como é que chama aquilo? Aladim. Deus não é meu empregado. Ele é Deus que reina absolutamente. Ele é Pai. E Ele sabe o que é melhor para mim. Não posso procurar a Deus apenas nos momentos ruins da minha vida. E quando tudo vai bem, eu esquecer, ou ao contrário também, como eu estou dizendo, eu não posso adorar a Deus apenas quando as coisas me agradam. A adoração requer fé, fidelidade. Certo dia, Jesus, atendendo ao clamor de 10 leprosos, ordenou que fossem ao sacerdote, como era a determinação da lei, e fizessem um ritual, chamado ritual da purificação. Quando os leprosos chegaram lá, o sacerdote constatou que eles estavam curados. No entanto, Lucas 17, 15 e 17 diz que apenas um dos 10
vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde é que estão os 9? Depois de ter listado várias pessoas, quem me ouve diz amém, que se destacaram por causa da sua fé, o escritor aos Hebreus declarou, escute isso, ele foi listando, falando um monte de nome lá. É chamado capítulo 11 da carta aos Hebreus de Galeria dos Heróis da Fé. E depois de ter listado vários nomes, como não tinha jeito de falar de todo mundo, ele declarou: o que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o resgate para obter a ressurreição, e outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes homens, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, ou seja, eles permaneceram leais, permaneceram fiéis, não arredaram, não negaram a Deus, não blasfemaram, não viraram as costas, não murmuraram. Eles permaneceram fiéis, mas não obtiveram a concretização da promessa. Gente que pagou com a vida, gente que foi poderosa na terra, que no final a cabeça foi para a guilhotina, entregou a vida numa fornalha de fogo, não alcançou a promessa. E aí? Gente, mas o que tem de gente hoje negando a Jesus, porque lhe foi negado qualquer um negocinho. Saiu esse assunto aqui hoje na escola de discípulos, não é porque saiu. Me veio à mente aqui. Eu já perdi gente na igreja, aqui inclusive, que virou as costas, porque alguém passou na rua e não cumprimentou. Oh, meu filho, Jesus é mais importante do que um bom dia e um boa tarde
que alguém possa te dar. A Bianca de vez em quando pega uma birrazinha, que às vezes eu saio para fazer alguma coisa, e o que eu demoraria 10 minutos, eu demoro 2 horas. Para com um, para com o outro me grita e tal, e que negócio todo assim. E eu faço um tour aqui no centro, aqui, ó, pelo menos uma vez na semana. Meu filho, é o contato. Aqui eu trombo com a turma, bato um papo. Agora, porque não me deu boa tarde? Ai, ai, ai. Que fé é essa, gente? Eu não estou dizendo que está certo passar perto de alguém sem cumprimentar, não. Se alguém que principalmente comunga com você, participa aqui na igreja, você deve cumprimentar. Mas às vezes o outro nem viu. E porque não deu bom dia. Gente que enfrentou, gente, leão, feras, matou esse povo. Gente que morreu acreditando a promessa aqui, está fazendo referência à promessa de entrada na terra prometida. Morreu e não alcançou, mas permaneceram fiéis. Fiéis. É esse tipo de lealdade que o Senhor está requerendo daqueles que o adoram. Adoração verdadeira requer fé, lealdade, fidelidade. Embora seja importante para a saúde cristã, mas ser verdadeiro adorador não é um mero ato de vir ao culto no domingo. Eu não estou dizendo que não vir não é importante. Vir é importante, mas adoração não é só isso. Não é só fazer parte da comunidade de fé. Ser verdadeiro adorador não é apenas afirmar ser evangélico. 1 Coríntios 10, 31, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não, escute isso aqui, meu filho, eu termino agora. Fique de pé que eu vou te falar. Não faremos nada no céu que já não tenha começado aqui na terra. Vou repetir. Não faremos nada no céu que já não tenha começado aqui. Se esperamos adorar ao Senhor lá, a nossa vida de adoração começa aqui. Sabe, querido, aqui é um treinamento. Aqui é um ensaio daquilo que viveremos na eternidade. Só estaremos diante da sua face em eterna adoração, rendição e entrega, se isso já tiver começado aqui na terra com o estilo de vida de um verdadeiro adorador. Quantos estão entendendo isso? Começa aqui, meu filho. É aqui que o povo de Deus começa a conhecer ao Senhor. É aqui que o povo de Deus começa a entender o verdadeiro sentido do que é culto, do que é adoração. E isso vai continuar lá diante dele, na sua presença, por toda a eternidade. Seja em certo momento cantando, seja em certo momento trabalhando, porque no céu vai ter trabalho também, meu filho. Você está achando o quê? Nós faremos tudo para a honra do seu nome, para a glória do seu nome, de sorte que não haverá nenhuma monotonia, de sorte que não haverá um ambiente chato, de sorte que esse ambiente será um ambiente tomado pela presença constante de Deus, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Portanto, irmãos, rogo pela compaixão de Deus, tem misericórdia, estou implorando, por favor. Era o que Paulo estava dizendo. Imploro vocês,
apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto inteligente, culto com propósito, vida com propósito, caminhada cristã com propósito.